Para que a gente venha adorar o Senhor, né? Amém, Jesus. Verdade. Amém. E nessa oportunidade também que fomos concedidas, né? Para nós juntos estarmos aqui alegrando com o Senhor. Queria estar deixando o versículo da palavra do Senhor que se conta no livro de Lucas, né? Capítulo 1, versículo 37. Amém, Senhor. Uma passagem bastante conhecida, mas que o Senhor possa nos conceder mais essa oportunidade de estar podendo ler a palavra do Senhor quando Ele está adorando a Ele em espírito e verdade. Amém, Senhor. Vamos achar aí? Amém, Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 37. Somente a parte A. Porque para Deus nada é impossível. Amém, Jesus. Amém. Nesse versículo fala a respeito da impossibilidade daquilo que Deus possa fazer por nós. Vimos o livro de Lucas e observamos que naquela época a Bíblia vai dizer que Zacarias ele fazia seu ofício ali no templo do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Zacarias ele tinha sua esposa e ele já era avançado em idade. A Bíblia vai dizer que agora esse homem ele cumpriu o seu lugar ali no sacerdócio, no templo, porque lembramos muito bem que o sacerdote, na sua responsabilidade no templo, na casa do Senhor, era por ordem. Por quê? Porque tinha muitos a fazer no templo. E a Bíblia vai dizer que agora caiu por sorte Zacarias adentrar no templo do Senhor para fazer o seu ofício de sacerdócio. E a Bíblia vai dizer que Zacarias, ele tinha no teu coração o desejo de um projeto de vida para a vida dele. A Bíblia vai dizer que agora esse homem, ele, a tua esposa, se formos observarmos nos versículos anteriores, vamos observar que esse homem ele era avançado em idade. A sua esposa também é avançada em idade, mas Deus tinha feito um plano na vida dele. Tinha feito um plano na vida dele. E a Bíblia vai dizer que agora, ele dentro do templo do Senhor, dentro da casa do Senhor, a Bíblia vai dizer que um anjo aparece a Zacarias e põe à direita dele e faz dessa forma. O Senhor ouviu a sua oração. Amém, Jesus. Eis que aquilo que se tem pedido, tem desejado o teu coração, vai acontecer. Né? A Bíblia vai dizer que antes, eles, no teu coração, queriam ter um filho. Mas se formos observarmos uma mulher, numa certa idade, ela não pode mais gerar. Por quê? Porque o seu órgão, né, a idade, né, vários componentes que podem talvez agravar porque aquela mulher não venha gerar um filho. Só que se Deus ele promete, Deus ele fala, Deus ele cumpre, ele que é poderoso para executar. Amém, E Jesus. se Deus falou com Zacarias, é tanto que a Bíblia vai dizer que Zacarias, ele na tua mente, ele começa por um momento duvidar. É onde que muitas das vezes acontece de Deus, eu acredito assim, na minha mitologia, de Deus capricha. Porque quantas promessas Deus falou neste ano, quantas promessas Deus falou com cada um que está aqui, Deus fez promessa. Amém, Senhor. Talvez essa promessa ela não se cumpriu, não foi porque Deus não foi fiel pela promessa que ele falou, mas a promessa não se cumpriu de repentemente por causa da nossa dúvida. Por quê? A Bíblia vai dizer que Deus é ontem, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Deus ele não muda. O homem muda, mas Deus não muda. E o que acontece? Aquele homem, naquele momento, ele está dentro do tempo. O que eu tiro por conclusão, a gente, às vezes, estamos na casa do Senhor, estamos no nosso serviço, e às vezes Deus usa alguém para falar. Talvez, quem sabe, Deus não usou um anjo para falar conosco, mas usou uma pessoa e, de repente, a dúvida, fala, mas será que isso? Será que realmente é isso que vai acontecer? Será que é isso mesmo? A gente duvida daquilo que Deus falou.
Porque a Bíblia vai dizer o quê? Os irmãos que têm mais experiência me corrija se eu estiver errado. A Bíblia vai dizer o quê? Que não julguei o profeta, mas analisei a profecia. Então, muitas das vezes a gente não recebemos aquilo, por quê? Porque a dúvida vem, a gente entende que é o homem que está falando e não pensamos que é Deus. Então, o que tem mais acontecido nos dias de hoje, irmãos? Para a minha vida, para a vida de cada um que está ouvindo a voz do Senhor. O Senhor é o mesmo, Ele não muda. O Senhor mesmo, Ele não muda. Quem sabe, talvez, a promessa que Ele falou comigo, falou contigo e falou conosco, talvez, já passou, quem sabe, 20 anos. Quem sabe, talvez, eu estou diante dos amados irmãos e Deus prometeu fazer algo na nossa vida, na sua vida, na vida da sua família, mas quem sabe, talvez, passou 1 ano, 2 anos e não se cumpriu ainda e talvez a gente vai pensar, mas Deus não falou. Deus falou, mas o meu tempo não é o tempo de Deus. Amém, Jesus. O que devemos entender é que a Bíblia vai dizer o quê? Que tudo tem um tempo para todo propósito debaixo do céu. Lá no Eclesiastes vai dizer isso. Tem tempo de nascer, tem tempo de morrer, tem tempo de plantar, tem tempo de colher. Tudo tem o teu tempo. Talvez estamos aqui nesse momento aqui, talvez tem pessoas aqui que estão no nosso meio, que chegou o tempo de Deus fazer, não, aquela promessa que eu te fiz desde quando, nesse ano, a promessa que eu falei com você há 20 anos atrás, eu estou te lembrando agora que eu vou cumprir. Talvez estamos aqui com pessoas, né, comigo também, que estou aqui falando com você. Deus prometeu para mim, talvez não se cumpriu, mas será que Deus mudou? Eu pergunto para os maridos, será que Deus mudou, irmão? Será que Deus mudou, Elias? Será que Deus mudou, varão? Será que Deus mudou, irmão Paulo? Varão, irmão Adil, será que Deus mudou? Não, ele não mudou, ele é o mesmo. Mas a gente quer estar no Salmo 40. Não queremos estar no Salmo 40. Porque o Salmo 40 é um salmo que nos chama a atenção. Por quê? Ele vai falar o quê? Esperei com paciência no Senhor. Mas queremos estar lá para o Salmo 70. Apressa-te, Senhor. Não, eu digo por mim, irmão. Eu quero estar no Salmo 70. Por quê? Porque quando fala de esperar, envolve paciência. Né? Você pode observar quando a gente plantamos uma planta, ela não cresce de um dia para o outro, não. Ela tem um tempo, você tem que regar ela, você tem que jogar água, é todo um processo. Então, o que eu quero deixar nessa manhã, para os amados irmãos, para a minha vida também, é sobre aquele homem. Porque Deus, Ele está a todo momento dentro do templo, falando. Mas Deus às vezes usa uma pessoa para falar. E a gente vai entender, não vai acontecer por quê? Porque eu estou passando por isso. Não vai acontecer porque minha idade está avançada. Não vai acontecer por quê? Porque tem isso. Irmãos, vamos parar de colocar empecilho naquilo que Deus falou. Porque a Bíblia vai dizer que Deus ele é onipresente, onisciente. Ele está em todos os lugares. Amém. Ele tem toda a autoridade. Porque observamos que Deus na Bíblia está recheado de milagres. Então, para aquele homem, Zacarias, ele pensou que por a sua idade ser avançada, os médicos, eles vão cumprir que a mulher, o homem, em certa idade, ele não pode, a mulher não pode gerar um filho, não pode dar luz um filho. Por quê? Porque a sua idade já está comprometida, pode morrer na mesa da cirurgia, pode acarretar vários e vários problemas. Mas ele esqueceu que quem era o dono da vida. Porque muitas das vezes, irmão, esquecemos quem é o dono da vida. Amém, Jesus. Eu não falo somente de gerar filho, não. Eu falo de gerar outras coisas. Eu falo de gerar coisas novas. Eu falo de gerar outras coisas. Se Deus falou que Ele vai cumprir, você vai ter aquilo. Se Deus prometeu, mas talvez estamos dentro da casa do Senhor, Deus está falando, e muitas vezes nossos olhos estão fechados, a dúvida vem, e isso vem acarretando vários problemas. Mas Zacarias, ele falou, não, para você saber que eu que estou falando, você vai ficar, eu vou te trazer algo para você saber que eu sou Deus. Se eu não me engano, irmão, se não me falha a memória, ele ficou sem falar, se eu não me engano, né? Se o irmão não souber, me corrige. Ele ficou sem falar até
tempo que Deus cumpriu. A Bíblia vai dizer que quando ele saiu do templo, as pessoas queriam comunicar com ele, ele não falava nada, ele falava mais por gesto e as Amém, pessoas Senhor. não conseguiam entender. Deus falou, não, vai cumprir até você saber, porque sabe o que acontece na nossa vida? Deus às vezes fala, ó, vocês pensam que não é eu que estou falando, então eu vou criar uma estratégia, eu vou criar algo para você saber que eu estou falando. Muitas das vezes Deus precisa tirar algo da gente. Muitas das vezes Deus precisa arrancar pessoas do nosso lado. Muitas das vezes, infelizmente, irmão, é duro dizer isso, mas infelizmente, às vezes Deus precisa fechar a porta. Às vezes Deus precisa tirar você de uma cidade para outra. Às vezes Deus precisa tirar obstáculo para a gente entender que Ele é Deus. Amém, Jesus. Por quê? Porque vamos colocar empecilho, vamos colocar barreira. Mas a Bíblia vai dizer que tudo que Ele fala cumpre. Amém, Jesus. E a Bíblia vai dizer o quê? Que ela, a esposa de Zacarias, deu a luz, o filho. Se formos olharmos pela mitologia, pela sociedade, vamos enxergar isso como algo que realmente é impossível. Mas no versículo 37 que lemos aqui, vai dizer que para Deus nada é impossível. Amém, Senhor. Para Deus nada é impossível, porque aquilo que é possível para o homem vai fazer, mas aquilo que é impossível, só Deus pertence. Amém, Jesus. Quantas pessoas que já entrou no dia de hoje, lá na UTI, quantas pessoas que já entrou no teu lar, quem sabe, aleluia, e não está mais. Quantas pessoas vieram para o seu trabalho e não conseguiu chegar. Quantas pessoas que deitaram, não acordaram mais. Mas eu e você, Ele está dizendo para você, eu sou o Deus do impossível. Amém, Jesus. Eu sou o Deus do impossível. Então será que o que é difícil para você? Irmão, quantas pessoas já se morreram nesse ano? Quantas pessoas já perderam a vida? Quantas pessoas já perderam família? O Senhor está chamando a nossa atenção e dizendo, ei filhos, eu estou à porta. Talvez, quem sabe, pensamos até mesmo, aleluia, e já falamos somente em riqueza, em ganhos, em coisa, mas o Senhor está dizendo, ei, eu também sou o Deus do impossível, para fortalecer os meus na minha presença, porque a porta da salvação está aberta, ou quem sabe eu já estou às portas. Aleluia, porque imaginamos somente coisas grandes, mas o Senhor está dando impossibilidade. Deus está fazendo, eu sou o Deus do impossível, para fortalecer vocês para mais esse ano. Amém, Porque Jesus está às portas. Amém? Amém, Jesus. Porque eu estou às portas. Jesus. E se abrir o coração, eu vou entrar. E se abrir a porta, eu vou